Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Deus é maravilhoso, né? Não há outro. Oh, Jesus da glória. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Curte a live, compartilha. Manda para um amigo, manda para uma amiga. Vamos estar aqui orando, né? Daqui a pouco. Aleluia, Jesus, Tu és bom. Não há outro além de Ti. Oh, Deus. Vamos orar, né? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu Te louvo, eu Te glorifico, eu Te exalto, eu Te bendigo. Eu Te rendo todo louvor, toda glória, toda adoração. Desde já, Deus, eu quero Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pela Tua forte mão. Ai de mim, Deus, se não fosse a Tua mão. Ai de mim, Deus, se não fosse a Tua misericórdia. Ai de nós, Deus, se não fosse o Senhor cuidando, guardando, dando livramento, Deus. O que seria de nós, Pai? Quero Te agradecer, Deus, por essa oportunidade de mais um dia na Tua presença, de mais uma vez poder falar da Tua palavra. Pai querido, Pai amado, eu quero Te glorificar, eu quero Te exaltar, eu quero Te bendizer, eu quero Te honrar, eu quero Te dar todo louvor, toda glória, toda adoração. O Senhor é digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus querido, Deus amado, eu quero colocar diante de Ti, Deus, todos os pedidos de oração. Pai, faça conforme a Tua vontade, faça conforme, Deus, aquilo que o Senhor quiser, na vida de cada um, Pai, que tem pedido, que tem orado, pedindo, clamando ao Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero orar também por todas aquelas pessoas que se encontram afastadas do Evangelho, afastado dos caminhos do Senhor. Ajuda essa pessoa a voltar, Deus, para a Tua presença. Ajuda este homem, ajuda essa mulher, Deus, a voltar para o Senhor. Enquanto ainda é tempo, enquanto o Senhor está por perto, enquanto o Teu nome, Deus, pode ser glorificado, enquanto o Teu nome ainda pode ser honrado, enquanto o Teu nome ainda pode ser invocado. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, desde já, Deus, eu quero Te agradecer, Deus, por uma oportunidade de falar mais uma vez, Pai, da Tua palavra. Oh, Deus querido, Deus amado, Deus de vitória, Deus de glória, Deus de santidade, Deus de verdade. Deus que não tarda, não falha, não tosqueneja, não erra. Um Deus que não dorme, um Deus que vê tudo, contempla tudo, sabe de tudo. E em nome de Jesus, Pai, eu quero orar agora, Pai, por todas as pessoas, Deus, que têm pedido, Pai, oração, Pai, na área da enfermidade. Deus, tenha misericórdia, cura este homem, cura essa mulher, cura essa criança, cura, Jesus. Visita, Pai, os hospitais. Nós fazemos um clamor diante de Ti, Deus, para o Senhor visitar os hospitais. Visita essa criança, Pai, que aonde a medicina, Pai, já fez o que pode, aonde o médico até mesmo já desenganou, Pai, faça na vida dessa pessoa como o Senhor fez na minha. No ano de 2020, Deus, aonde a medicina não pôde fazer mais, aonde o médico falou não tem mais jeito, não, acabou. Mas o Senhor, Pai, ainda tinha vida, o Senhor ainda mudou o quadro de morte para o quadro de vida. E hoje, Pai, posso falar de Ti, posso falar que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor muda quadros. Ah, Jesus, o Teu poder é imenso, o Teu poder é grande, não há outro além de Ti. Não há Deus poderoso como o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu Te louvo, eu Te glorifico, eu Te exalto, eu Te bendigo. Eu Te rendo todo louvor, toda glória, toda adoração. E peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ajuda, Deus, aqueles que precisam do Senhor. Ajuda nós todos, Pai, que precisamos do Senhor.
Pai querido, Pai amado, eu quero desde já, Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Não há outro Deus além de ti, Deus. Não há Deus como o Senhor. Só o Senhor é Deus. Pai querido, Pai amado, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Eu quero te dar, meu Deus, todo louvor, toda a glória, toda a adoração, porque o Senhor é digno, Pai, de toda a glória. O Senhor é digno, Pai, de toda a adoração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te glorificar nessa tarde, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Ah, Jesus, se não fosse a tua misericórdia. Ah, Jesus, se não fosse a tua forte mão. Ah, Jesus, se não fosse o Senhor cuidando, sarando, restaurando, renovando, fazendo coisas insondáveis, imensuráveis, coisas que a gente nem imagina, nem entende, mas o Senhor faz, Pai, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, por causa da sua fidelidade. Oh, Deus, querido Deus amado, eu quero te louvar, Deus, eu quero te bendizer. Eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, eu quero te dar todo louvor, toda a glória, toda a adoração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero fazer um clamor diante de ti, Deus. Agradecendo também, Deus, pelas orações que foi ouvida, pelas orações que foi atendida, pelos testemunhos, Pai, de vidas que tem contado aqui, por meio da internet, por meio do dia a dia. Pai querido, Pai amado, eu quero te glorificar, Deus, por cada vida, por cada alma, por cada pessoa, Jesus. Ah, Deus, que o teu nome venha a ser glorificado, que o teu nome venha a ser honrado, que o Senhor venha a ser, Pai, aquele que tem sustentado o teu povo, sustentado a tua igreja. Ah, Jesus, eu quero fazer um clamor também agora, Pai, de despertamento. Ajuda-nos, Senhor, desperta-nos, ó Deus. Ajuda, Pai, a gente entender qual o teu plano, qual o teu propósito aqui na terra. Deus, não desista de nós. Não desista da nossa vida, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu quero te pedir, Deus, não desista da nossa vida. Não desista, Pai, dos nossos corações, das nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, Deus, faça, Pai, conforme a tua palavra lá em Joel, que o Senhor derramaria do teu Espírito, Pai, sobre toda a carne. Deus, desperta este homem, desperta essa mulher. Faça algo em nosso meio, faça algo em nossa vida, Senhor. Porque a igreja não é placa A, C, B, D, mas a tua igreja é gente, Pai, os seres humanos da face da terra que crê que Jesus é o Senhor e Salvador da alma e da vida dela. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, Deus. Eu quero te bendizer. Eu quero te dar todo louvor, toda glória, toda adoração. Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não há outra além de ti, Deus. Não há Deus como o Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glórias lhe seja dada ao Senhor, Pai, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Espírito Santo da verdade, da justiça e do juízo, que opera no meio dos seus, que opera no meio do teu povo. Faça algo em nossa vida, Jesus. Faça algo em nosso meio, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Tanto da tua bondade, tanto da tua misericórdia. Se não fosse o Senhor na nossa vida, Pai, o que seria de nós? Se não fosse, Pai, o Senhor, Pai, na nossa vida, o que seria de nós? Aleluia, Espírito de Deus, ajuda-nos, ó Pai. Espírito Santo da verdade, da justiça e do juízo, que faz milagres, que restaura o povo, que enche o teu povo de graça, de unção, de poder, de ousadia, que cura, que liberta, que salva, que restaura, que renova. Ah, Jesus, que leva para o céu.
que cura a enfermidade, aonde, meu Deus, a medicina já não sabe mais o que fazer. É a hora que Deus intervém, é a hora que Ele pode fazer o impossível. Como diz a Tua palavra, Deus, que o possível é para o homem, mas o impossível é para o Senhor. E eu faço um clamor diante de Ti, Deus, faça o Teu impossível na nossa vida. Ajuda aquela pessoa, Pai, que precisa, Pai, de libertação na área, Deus, da saúde, que precisa de cura, Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer, eu quero Te bendizer, eu quero Te dar todo louvor, toda glória, toda adoração. Não há Deus como o Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Glórias e glórias seja dado ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, renova as forças do cansado, renova as forças do abatido, levanta o caído, restaura a alma dos seus, restaura o Teu povo, levanta o Teu povo, enche o Teu povo de graça, enche o Teu povo de unção, enche o Teu povo de ousadia. Restaura, Jesus, aquilo que está destruído, aquilo que está caído. Renova, Jesus, a força do cansado. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia o fardo deste homem, alivia o fardo desta mulher, Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer, eu quero Te bendizer, eu quero Te dar todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Não há Deus como o Senhor, não há Deus como o Senhor, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória, glória seja dado ao Senhor. Aleluia, glória, glória, glória seja dado ao Senhor. Aleluia, Espírito Santo da verdade, da justiça e do juízo, que faz milagres, que opera maravilhas no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, Pai, renova, Jesus, as nossas forças. Ajuda-nos, ó Deus, livra-nos, Senhor, do mal. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, Deus. Nós precisamos tanto do Senhor, Pai. Tanto, tanto, tanto do Senhor, Deus. Tanto, tanto da Tua misericórdia. Tanto, tanto, tanto da Tua bondade. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero Te glorificar, eu quero Te exaltar, eu quero Te bendizer, eu quero Te dar todo louvor, toda glória, toda adoração. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos sustenta, nos orienta, trabalha em nosso meio, não nos deixe caído, não nos deixe prostrado para sempre, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, possa intervir, que o Teu Espírito Santo possa entrar na nossa causa, que o Espírito Santo possa entrar na nossa vida, que o Espírito Santo possa ajudar-nos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, glórias e glórias seja dado ao Senhor. Glórias e glórias e glórias seja dado ao Senhor. Santo, santo, santo é Teu nome, Jesus. Eu quero Te exaltar nessa tarde, Deus. Eu quero bendizer o Teu nome nessa tarde, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Aleluia. Vamos ler, gente, a palavra de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 9, que fala, da tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Por que Paulo fica triste? Porque Paulo era da descendência lá dos judeus, era da descendência lá de Israel. E ele queria muito pregar ali em Jerusalém, onde ele era nascido, Só que não deu certo, porque o povo rejeitava ele, O povo não acreditava na palavra que o próprio Deus tinha colocado no seu coração, que o próprio Jesus Cristo, tinha colocado no seu coração. Então, por isso que ele estava triste. E o título é isso, Romanos, capítulo 9, tristeza de Paulo
por causa da incredulidade de Israel. Então vamos ler, né? Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar-se ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. A liberdade absoluta da graça de Deus. Aí Paulo continua, né? Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Está lá no livro de Gênesis, né? Capítulo 18, versículo 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, né, que é Deus que chama a gente, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Que Esaú servirá a Jacó, né? Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Paulo falando, né? Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem compadecer, e terei de misericórdia quem eu tiver de misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Deus faz o que Ele quiser, né, gente? A gente não pode intrometer nisso, porque Ele é Deus. Ele não só olha a aparência, mas Ele também conhece o coração, né? Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Está lá em Êxodo 9,16, né? Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ei-as então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas o homem quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou? Por que fizeste assim? Exemplo: será que nós que somos criatura vamos contender com Deus, que é o nosso Criador? Ah, pai, por que eu nasci com esse cabelo? Ah, pai, por que eu nasci com esse rosto? Sendo que eu sou a criatura e Ele que fez. Tá vendo como é que é forte? Eu sei, a palavra de Deus é muito forte, ela sempre mexe comigo. E ela também mexe com todos nós, né? Aí continuando, Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outra para a desonra? Deus que sabe de todas as coisas, né? Então muitos ficam assim: fulano tá assim, fulano tá assado. Gente, tudo Deus sabe de todas as coisas. Se Deus chama, chamou. Se Deus levanta, levantou. Claro que tem escolhas, né? A Bíblia fala: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando você for ler aquela palavra e entender aprofundadamente, você vai ver claramente que não está falando ali sobre Deus gosta mais de uns, Deus gosta menos de outro. Não é sobre isso. Muitos são chamados, pessoas são chamadas, muitas pessoas são chamadas. Mas quando a Bíblia fala que poucos escolhidos, são poucos que escolhem fazer a vontade de Deus. São poucos que escolhem fazer aquilo que Deus manda. São poucos que escolhem viver na presença de Deus até o fim. Como diz o livro lá, né, de Apocalipse, se eu não me engano, que aquele que perseverar até o fim
Ele lhe dará a coroa da vida, né? Então, continuando, ó. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Isso é Bíblia. Você sabia que também tem pessoas preparadas para aquele grande dia da perdição? Eu sei, isso impacta a gente, isso deixa a gente assim, hã? Sim, gente, a Bíblia fala que o ímpio foi feito para o dia da calamidade. Então vocês têm que entender que vai ter gente ruim na terra, mas não significa também que não tenha gente bom, né? Tem gente bom também, né? Amém, viu, Lucas? Deus te abençoe, viu, irmão, por estar aí de novo conosco. Ó, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, né? Paulo sabia que Deus não chamou só os judeus, mas também chamou os gentios, né? Como também diz em Oséias, chamarei meu povo, a que não era meu povo, e amada a que não era amada. Você sabia que diante da palavra de Deus, nós, né, que somos conhecidos como ímpios, que depois que a gente converte, aceita Jesus, nós passamos a ser justos, né? Não porque a gente faz obras de justiça, mas por causa de Cristo, por causa que Jesus foi justo. Jesus é o justo, Ele é a justiça, e por causa dele nós somos justificados. E ele tá falando aqui, ó, como também diz em Oséias, chamarei meu povo a que não era meu povo. Então, se eu fui escolhida, chamada, você também foi chamado, escolhido. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia do Senhor. Isso é porque Jesus veio para os seus e os seus rejeitou, né? Então, a Bíblia fala, diante da palavra de Deus, que nós somos filhos adotivos. Nós somos adotivos por meio de Cristo, né? Por meio da fé, nós permanecemos filhos. Por meio da fé de Jesus Cristo, que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz para salvar nós, que Jesus derramou teu sangue puro para perdoar pecados, né? E para purificar nós de todo o pecado. Através disso nós tornamos filhos de Deus, né? Por meio de fé. Não é obras para que ninguém se glorie, né? Mas é fé. Tá bom, gente? Ó, como também diz em Oséias, chamarei meu povo a que não era meu povo, e amada a que não era amada, e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo. Aí serão chamados filhos do Deus vivo. Li, a paz do Senhor Jesus, né? O Thales aí falando que eu preciso orar por ele. Ai, ei, Thales. Tá bom, Thales. Aí vamos lá. Finalzinho da live, tá bom? E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo. Aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, e que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Eu vou repetir isso aqui de novo. Porque o Senhor executará, tipo, vai colocar em prática, está colocando em prática, está se cumprindo, vai se cumprir a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Então vai ser mais breve, entendeu? O tempo vai ser mais breve, entendeu, gente? E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e Gomorra, né? E seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justiça alcançarão a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Tá vendo a resposta aqui que eu acabei de falar? A justiça é pela fé. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Outra coisa também aqui, gente. Por que nós seríamos parecidos como Sodoma e Gomorra? Quem lembra da história de Sodoma e Gomorra? O povo foi morto. Deus matou todo mundo lá, né?
por causa da iniquidade, por causa da injustiça. O povo estava depravado, o povo estava cheio de iniquidade, cheio de coisa ruim no coração, né? Tanto que eu preguei esses aqui, né, gente? Já tem uns dias atrás, não sei se foi domingo, né? Ou sábado, se eu não me engano, que eu falei lá que eles queriam até abusar dos anjos. Então, e Deus acabou com aquele povo, só salvou, né, a família de Ló. E nem a mulher de Ló foi salva, porque a ordem era não olha para trás. A mulher olhou para trás e virou uma coluna de sal, né? Então foi salvo só Ló e suas 2 filhas, né? Continuando, ó. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. E como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Tá falando de quem, gente? De Jesus. A única pedra que nós podemos tropeçar nela é Jesus. Você já leu isso aqui na Bíblia, gente? Tem isso na Bíblia, até aqui, viu, gente? Então vamos lá meditando um pouquinho mais, né? Olha pra você ver, aqui fala uns 4, 5 temas, né? Mas vamos falar de 2, por enquanto. Aqui nós acabamos de ler, ó, como está escrito, ó. Amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Paulo tá falando assim, claro que não. Jamais, Deus não é injusto. Se qualquer coisa acontecer na face da terra, seja na área do povo rico, seja na área do povo pobre, seja na família A, B, C, seja na família Oliveira, Moreira, sei lá, gente, Santos, se cometer qualquer tipo de injustiça, Deus não praticou isso. Quem pratica injustiça somos nós mesmos. É os seres humanos da face da terra. Deus não é injusto. Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas parece que verdadeiramente Deus é injusto. Eu sei. Muitas das vezes é passar esse pensamento. Se nós não falar assim, nunca passou um pensamento, Deus, você está sendo injusto comigo. Talvez nós não pode falar com essas palavras. Mas os nossos pensamentos e sentimentos, nós estamos sentindo que Deus está cometendo injustiça conosco. Quem aqui já passou por muita luta, por muita dificuldade na vida e fala assim, não sei não, viu? Acho que Deus tem seus preferidos. Eu acho que Deus não gosta de mim. Eu acho que Deus não me ama. Gente, quem nunca já pensou isso ou sentiu isso? Porque nós é seres humanos, principalmente quando as coisas apertam, principalmente quando as coisas afunilam. E aqui Paulo está alertando o povo, né, dos judeus, o povo de Israel, porque o povo de Israel, o povo do judeu, se vocês forem estudar um pouquinho da cultura deles, eles se acham superiores, né, por eles conhecer muito bem a Torá, né, que é o Antigo Testamento, a lei que Deus deu pelo próprio Moisés, eles cumprem aquilo com unhas e dentes, né? Eles são muito devotos, eles são pessoas assim que cumprem muito bem, gente, faz muito bem as obras que é falada lá. Só que o coração deles não tem fé em Cristo, que é o Jesus, né? Aquele que veio salvar, aquele que foi profetizado lá em Isaías, né? E o menino nos nasceu, e ele será chamado Emanuel, ele será chamado o Senhor, o Salvador, né? O príncipe da paz, enfim, ele foi profetizado. Jesus não veio no simples acá, gente, desde de Gênesis a Isaías, todo ali no Antigo Testamento, você vai estudar aprofundado, você vai ver que Jesus ele foi profetizado, um menino nos nasceu. E Jesus nasceu. Eu sei que o povo gosta muito de comemorar Natal, né? Natal é o dia lá que eles falam que Jesus nasceu, comemora o nascimento de Jesus. Mas se quem lê Bíblia vai entender que não é Natal em nada, né? Mas aí é outra live para outro dia. Não quero entrar nesse detalhe. Mas um menino nos nasceu, e esse menino Jesus Cristo. E a Bíblia fala que ele veio para ser o Salvador da humanidade.
Ele veio para quê? Não para descumprir a lei, mas para cumprir a lei. Jamais Jesus veio na terra, gente, e debateu com a lei que o próprio Deus tinha dado a Moisés, que é a lei que muitos dos judeus seguem, né? Até hoje eles acreditam em Deus. Deus para eles é tudo, né? Para alguns lá não mexe com Deus não, porque eles viram fera, né? Tanto que Deus tem um mistério com aquele povo, Deus guarda aquele povo. Jerusalém é abençoada por Deus, Jerusalém é protegida por Deus, porque é o próprio povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Deus, que Deus sempre defendeu, sempre protegeu dos inimigos, né? Mas eles não aceitou Jesus. Jesus falou, não, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Então, por isso a Bíblia fala que nós somos filhos adotivos, mas mesmo assim nós tornamos filhos por meio da fé em Cristo, né, gente? Não sei se você está compreendendo, mas eu creio que tá, né? Em nome de Jesus. Mas é por meio de fé. A Bíblia fala que seja por fé, é por meio da fé e não por obras, para que ninguém se glorie, senão uns ficaria se achando, né? Ai, eu fiz demais. Ai, nossa, eu sou o cara, eu sou a mulher, porque eu fiz a obra de Deus muito bem. Nossa, eu trabalhei muito na obra. Não, gente, não é por meio de obra, é por meio de fé, para que ninguém se glorie. Tá bom? E se gloriar, gloria em Deus. Dá glória pra Deus, tá bom, gente? Aí, continuando aqui, ó. Essa palavra aqui é forte. Vai mexer com muita gente aqui, mas vou pregar, ó. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Tipo, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É isso que Deus está falando aqui. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, se Deus te chamou, se alguém foi enviado ali por Deus, uma mulher, um homem, e falou assim, olha, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, isso é graça, isso é misericórdia de Deus. Isso não encontra em qualquer esquina, isso não encontra em qualquer lugar. Por quê? Porque isso está muito raro hoje em dia. O povo antes pregava muito sobre aceitar Jesus. Aceita Jesus e tal, e tal, e tal. Hoje é muito raro. Então, quando você que talvez não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, não conhece Jesus, não entende que Ele é o caminho, a verdade e a vida, quando você ouvir isso, aceita Jesus como insuficiente Salvador, aproveite, agarre essa oportunidade, porque é uma honra, é algo muito raro hoje de dia de ver. Aí o Senhor tá falando, nosso Deus falou, ó, assim, pois isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Outra coisa, gente, eu fui evangelizada muito tempo atrás, eu acho que eu tinha uns 14 anos, né? Tanto que o meu cunhado não, gente, o meu primo, ele não sabia como evangelizar. Porque ele falava assim comigo assim, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, e você precisa passar pelas águas. Às vezes ele nem falava tanto de Jesus, ele falava que eu precisava batizar de novo, porque ele sabia que eu tinha fé em Deus, que eu era católica, mas ele falava que eu precisava batizar de novo. E eu não entendia muita coisa, só que eu fui me converter, eu fui aceitar Jesus, eu fui entender a palavra aprofundada mais com meus 19 anos, 18 para 19 anos. Mas ele falava comigo isso com 14. Olha pra você ver, passaram 4 anos a 5 anos para mim entender a palavra e me converter. E a Bíblia fala que quando a gente converte a Jesus, aceita Jesus, está no caminho de Deus, honra a Deus, não é por mérito nosso ainda. É Ele que nos chama. É Ele que nos escolhe. Você tem noção, gente? Vocês têm noção? Eu não sei se é todos que estão aqui conhecem Jesus. Se todos estão aqui creem que Deus existe, creem na palavra de Deus. A Bíblia é o seu segmento de estilo de vida. Você sabia, gente, se vocês têm essa oportunidade de crer nisso, aceitar isso e praticar isso, isso é graça e misericórdia de Deus? Deus te chamou, Deus te escolheu porque Ele quis.
Ele quis te chamar, Ele quis te escolher. Isso não é de nós mesmos? Se fosse para mim falar assim, ai Deus, eu quero servir o Senhor agora, eu quero fazer live falando da tua palavra, lendo a Bíblia, não ia sair essa vontade de mim. Isso foi Deus que fez isso, é Deus que faz isso. É privilégio servir a Deus, é privilégio falar de Deus, é privilégio reconhecer Jesus, é privilégio entender quem é a pessoa de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio deles. Vocês têm noção do privilégio que Deus nos deu? O privilégio que Ele nos dá? Muito grande, né? Aí continuando aqui para vocês verem. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, quando Deus me chama, Deus te chama, escolhidos da parte dele para pregar o evangelho, você precisa anunciar. Você precisa falar que Jesus está voltando. Eu sei que tem gente que às vezes entra aqui até no meu privado e fala: pra que isso? Essa palavra repetitiva, toda hora falar que Jesus está voltando, toda hora ficar falando, pregando a mesma palavra, tipo, o mesmo sentido, né? Falar de Jesus, seja no começo da pregação, ou no final da pregação, ou no meio da pregação. Aí eu falo: filho, foi para isso que Deus me chamou. É para isso que Deus também te chamou. É para anunciar Ele, que Ele vem, que na verdade Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está no céu, e que Ele vai voltar um dia para buscar o povo dele que crê nele, que é a igreja, independente se é da Assembleia, independente se é da Batista, independente da placa que for que você esteja, mas que sua igreja, a minha igreja, independente da congregação que nós estamos ali seguindo, possa estar seguindo a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Ele morreu na cruz para nos salvar e perdoar os nossos pecados, e que Ele nos leva para o céu. Tá entendendo, gente? Aí continuando, ó. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Lembra da história lá de Faraó? Que era aquele homem, né, que segurava o povo de Deus e o povo de Israel, né, como escravo, fazia eles trabalhar demais, matava até as crianças, né? O Faraó lá, gente, do Egito. Então, sabe aquela raiva que ele já tinha? Deus dobra aquela raiva ainda mais, para que o poder dele fosse aperfeiçoado. Gente, vocês têm noção do que é isso aqui? Tem gente que fala assim: ah, eu não sei porque fulano tá assim comigo. Ah, eu não sei por que tá acontecendo isso com o Brasil. Ah, eu não sei por que esse homem tá tão ruim, que essa mulher tá tão ruim. Gente, muitas das vezes o próprio Deus dobra ainda mais a ruindade da pessoa para ver se a pessoa acorda para a vida. Entenda, se você que tá aqui, que eu não sei se é todos, que crê em Jesus, que crê em Deus, que crê na palavra, que é chamado, que é escolhido pelo Senhor Jesus, pelo próprio Deus, Pai, entenda que é um privilégio você entender quem é Jesus. De milhões, bilhões não entende isso. Você sabia, gente? De bilhões, milhões que entende isso, é lucro, é glória de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é porque Ele te quis, é porque Ele me quis, é porque Ele te chamou, é porque Ele me chamou. Entenda isso, em nome de Jesus Cristo. Ó, continuando, ó. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. A Bíblia fala claramente. Lê o livro lá, é de Êxodo. Lê lá a história lá do povo de Israel. Lê lá.
que Deus endurece o coração de Faraó. Ele já tinha um coração duro, não tinha muito o que fazer mais. Deus ainda multiplica a dureza. Porque quando Deus começou a revelar lá as pragas, gente, as 10 pragas do Egito, quem aqui já leu isso? Gente, até criança hoje lê isso nas escolas bíblicas, que tem as escolinhas das criancinhas. Impossível, um adulto não saber disso, das 10 pragas lá, né? Que uma foi os gafanhotos, aí foi a morte, né, dos primogênitos, de toda pessoa que tinha nascido primeiro. Depois, teve muitas, né, sapo, o povo ficando cheio de caroço, né, de lepras. Foi muita coisa. A água transformou em sangue, né, a água ali virou sangue, aí os animais morreram, muita gente foi morrendo porque não tinha água. E o cara ali é duro, o coração duro. E a Bíblia fala claramente que quem endureceu o coração de Faraó ainda mais foi Deus. Vocês têm noção, gente, do que é isso? Eu tô querendo repetir isso aqui toda hora porque eu quero que vocês entendam. Se você, homem de Deus que tá aqui, você, mulher de Deus, tá aqui, conhece Jesus. Mas eu não tô servindo Jesus, não tô na igreja, não tô falando disso. Eu tô falando se você conhece Jesus, se você entende que a Bíblia é um manual de estilo de vida a ser seguido, se você crê que Deus existe, crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que sem Ele você não vai ser salvo ou salva, já é lucro para você, já é lucro, porque é isso que Deus faz, gente. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus para com a sua vida e para com a minha vida. Continuando, Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Uma pergunta, né? Mas o homem, quem és tu que a Deus replicas? Olha as perguntas. Porventura, a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Será que eu, que sou criatura de Deus, eu fui formada por Deus, como diz a Escritura? No ventre da minha mãe lá, eu fui gerada, cada osso do meu corpo foi gerado. Você também que está aqui, homem, mulher de Deus, você foi gerado, formado dentro do ventre da sua mãe. Pronto. Deus que fez isso. Como que nós, que é criatura, vai contender ou replicar, tipo, eu não quero isso, eu não quero aquilo, com o Criador? Não faz sentido, não bate, entendeu? Tipo, não tem lógica. Gente, quando alguém fica revoltado ou revoltada com Deus, é pior para ele, pior para ela. Falo isso por experiência própria, gente. Quando mais eu pensava em parar de fazer a obra, quando mais eu pensava em falar, não quero saber de Jesus, eu vou esquecer Bíblia, mas eu ficava perturbado da vida. Por quê? Porque aquele que conhece a verdade uma vez, jamais esquecerá a verdade. Para você viver a mentira, você vai ter que ficar negligenciando a verdade para o resto da sua vida. Você tá entendendo? Tem gente que faz comigo, eu falo, gente, é muito conhecimento para mim ficar por aí. É muito conhecimento da parte de Deus, não por vanglória minha ou por, tá se achando. Não, filho, não. E Deus que chamou eu, Deus que chama você, Deus que chama todos aqueles que creem em Jesus. O próprio Jesus falou, falou com Tomé lá, você precisa de ver, né, para crer em mim, pegar em mim, igual ele falou, queria ver Jesus, pegar lá nos pregos, a gente não sabe se é aqui, né, gente, se é aqui, enfim. Aí Jesus virou para Tomé e falou assim, olha, Tomé, eu sei que você precisa ver para crer, mas vai ter um povo, as ovelhas que meu pai me dá, elas não vão precisar me ver, elas não vão precisar ver o furo dos pregos, eles não vão precisar ver que foi derramado sangue lá na cruz do Calvário, mas eles vão crer em mim. E ele fala claramente lá, gente,
Que é Deus que faz isso. Se nós conhecemos Jesus hoje, é por causa de Deus. Você acha, gente, que qualquer pessoa aqui, eu não sei você, mas eu, vou falar de mim, em nome de Jesus. Você acha que eu, Ana Maria, com a fé que eu tinha lá nos santos, nas obras feitas por humanos, na fé que eu tinha na minha mãe, nossa, minha mãe pra mim era tudo. Você acha que por minha vontade, pela minha forma de ser, pela minha ignorância, pela minha petulância, pela minha falta de senso, você acha que eu queria saber de Jesus da forma que hoje eu sei? Não, isso, se hoje eu sei de Jesus desta forma, mais ampliada, mais amplificada, mais clara, mais uma verdade mais liberta, é por causa dele próprio. Foi ele que escolheu isso. O próprio Deus chamou, falou: olha, eu quero aquela menina ali, eu vou chamar Ana Maria para poder pregar a minha palavra. Quando ele for escolher que você está aqui, homem de Deus, mulher de Deus está aqui, não foi você que quis Deus, foi ele que te quis. Foi ele que te escolheu, foi ele que te chamou, como diz a Escritura. Em nome de Jesus Cristo, gente. Entenda, filho e filha. Talvez você pode estar passando por qualquer luta. Você pode estar passando por qualquer dificuldade, tristeza na vida, sei lá o que for. Mas se você conhece o nome de Jesus, se você conhece a palavra de Deus, isso é privilégio. Isso são raridade na face da terra. Gente que crê que Jesus existe. Gente que crê que Deus existe. Gente que crê que a Bíblia é verdadeira. Muito já jogou fora. Muito já não quer nem saber mais, gente. Tem gente que conhece muito melhor do que eu de Gênesis, Apocalipse. Já fez tudo que é tipo de curso, faculdade. Tem até o tal Daniel lá do teólogo, a teóloga. Mas abandonaram a fé. Largaram Jesus. Entenda. Mesmo que você tenha aflições na alma, mesmo que você passe por tristeza aqui, mesmo que você passe por diversas situações assim que você fala: gente, por que Deus? Será que eu merecia? Será que eu mereço? Por mais que passe esse tipo de pensamento em ti, mas deixa eu te falar algo aqui: não desista de Jesus. Não largue Jesus, porque Jesus nunca vai te largar. A própria palavra diz: pode um pai se esquecer de um seu filho, pode uma mãe se esquecer de seu filho, mas eu, o Senhor, jamais esquecerei de um filho meu. E se você crê que Jesus é filho de Deus, se você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar, se você crê que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele está sentado agora à destra do Pai, filho, ele não te abandona. Filha, ele não te abandona. Isso é pensamento negativo da sua cabeça, isso é coisa do inferno contra ti, mas Deus jamais te esquecerá, jamais te abandonará. Isso é bíblico, e Deus não passa por cima de sua palavra, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, ele é Espírito, e para a gente entender ele, a gente precisa estar no Espírito, a gente precisa estar com o Espírito pronto e calar a nossa carne, calar a nossa emoção, calar a voz do nosso coração, senão a gente não escuta Ele. O que o Senhor diz na tua palavra? Eu estou à procura de verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Ah, gente, como é linda a palavra de Deus. Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Lembra do livro de Gênesis? Que Deus, do pó da terra, ele fez o homem, e que através desse pó da terra, que depois que Adão está formado, que Deus sopra sobre as suas narinas, que quer dizer nariz, o fôlego de vida, e ele se torna alma vivente. Desse mesmo barro que se tornou alma vivente, ele faz Adão recair em um profundo sono,
faz ele dormir, que eu creio que é a primeira cirurgia que teve na face da terra, Deus que fez. E o Adão ali dormindo, Deus tira da costela de Adão a mulher e faz a mulher. E da mesma matéria que o homem é, que é pó, a mulher também veio do pó, gente. Não para de achar que um é mais superior do que o outro. Não existe isso. Do pó o homem foi feito. E a mulher também. Porque do homem ela foi tirada. Do varão, a varoa foi tirada. Do varão, a varoa foi formada. Em nome de Jesus Cristo. Aí olha pra você ver aqui, gente. Romanos capítulo 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Da mesma forma que eu levanto alguém para honrar o meu nome, para pregar a verdade, para fazer tudo o que a Bíblia diz, eu também posso levantar alguém para desonra. Você está entendendo? Que vai existir isso? Pessoas pregando a mentira, pessoas pregando o que a Bíblia não diz. Isso é bíblico. O que a Bíblia fala? Que virá os falsos mestres, que virá os falsos profetas, que virá o enganador, que virá o anticristo, que virá a besta, que virá um monte de coisa ruim, gente. Mas isso é bíblico. Vocês precisam parar de achar que evangelho é algo mamão com açúcar. Não é mamão com açúcar, é pra gente corajoso, é pra gente corajosa, que quer enfrentar, nem que seja o mal, para poder viver com Jesus, viver com Deus. Para de achar que evangelho, carregar sua cruz, é coisa para brincadeira. Não é brincadeira, é coisa séria. Para de achar que evangelho é coisa boa, é coisa... Ai, maravilha de Jesus. Você tem que entender também que tem os espinhos. Você tem que entender também que tem as acusações, tem as perseguições, tem as calúnias. Tem o inimigo da sua alma que não quer jamais que você more no céu. Aí 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar ao conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira? Aquelas pessoas que irá a Deus, Deus está suportando elas, preparados para a perdição. E quando nós vamos ler essa palavra de perdição, nós podemos olhar que é a condenação eterna. Tem gente preparado para aquele dia. Por isso que a Bíblia fala que os ímpios foi feito para o dia da calamidade. O homem mau, a mulher má que não quer se converter, que mesmo ouvindo a verdade quer viver na mentira, que mesmo que um dia pregou a verdade, hoje negligencia negligencia a verdade e prega a mentira. Mesmo que um dia falou que Deus existe, que precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, que sem Jesus ninguém vai para o céu, hoje prega ao contrário. Ah, você não precisa fazer isso mais. Seja você mesmo. Faça o que você bem entender, segue teu coração. Vai ter gente assim, gente, que abandonou a fé, que largou Jesus, que largou a cruz, que largou o próprio Deus da sua alma, o seu Criador, que formou e que gerou ele e ela, porque quis. Aí continuando. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. A Bíblia chama nós de gentios. Nós não era povo de Deus, gente. Nós não é da descendência de judeu, nós não é da descendência de Israel, não. Nós somos ovelhas que o próprio Jesus falou que o Pai escolheria. Se você conhece Jesus, sinta escolhido. Se você conhece a palavra de Deus e sabe que se não viver ela, não praticar ela, por mais que você não esteja praticando, você sabe o que precisa praticar, fique feliz. Sabe por causa de quê?
porque isso é graça, isso é misericórdia de Deus para contigo. Continuando, ó. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Gente, nós não era povo de Deus, e Ele nos escolheu como povo dele. Nós não era amado de Deus, e Deus nos amou primeiro, como diz as Escrituras. Tanto que deu seu Filho. Nem é único, viu? A gente fala único, mas nem é unigênito, não existirá outro. Igual Jesus não existirá outro. Você tá entendendo? Igual Cristo Jesus não existirá outro. Ele foi e ele será eternamente. Ele é Deus. Unigênito. É algo específico de Deus, é algo específico do céu. Seja grato por conhecer Jesus, seja grato por conhecer a palavra de Deus, seja grato por ter aceitado Ele um dia, por mais que hoje você não está praticando o que Ele manda. Entenda isso aqui em nome de Jesus. Eu não estou aqui falando para você não praticar. Volte a praticar. Esse é o meu conselho para você. Volte a praticar. Volte a buscar a Cristo. Volte a buscar a Cristo Jesus, o Salvador da sua alma. Mas entenda, se você crê, já é um privilégio. Você está acima de muita maioria de gente que não crê e que não está nem aí com Deus, que não está nem aí com nada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Gente, se ache importante, filho de Deus que está aqui. Se ache privilegiada, filha de Deus que está aqui. Isso é para poucos, isso é para muitos, mas hoje é raridade você ver alguém que ainda crê que Jesus existe, ainda crê que Deus existe, ainda crê que a palavra de Deus é a verdadeira. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Sabe o que a palavra de Deus está querendo dizer aqui? Por mais que o povo de Israel, que diz povo de Deus, seja muito, como a areia do mar é muito, milhões e milhões e milhões, a gente não tem nem noção. O remanescente é que será salvo. Aqui quebra toda a palhaçada que o povo tem pregado aí, que é só crer e vive como quer. É só crer e vive como quer, fazendo o que quer. Quem crê que Jesus existe, quem crê que Deus existe, obedece Ele. Não deixa Ele de lado. Não deixa Ele para amanhã. Não deixa Ele para depois. Não deixa Ele para ano que vem. Vou ler de novo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. Você já tem noção de olhar a areia de mar? Que é muita coisa. O remanescente é que será salvo. Sabe o que significa remanescente? Aquele que permanecer até o fim. Aquele que mesmo com pouca força não negar o nome de Jesus. Aquele que mesmo cansado, mesmo cansada, mesmo sobrecarregado, mesmo sobrecarregada, não negar o nome de Jesus. Mesmo aquele que a vida às vezes está de pernas pro ar, como diz aquele filme lá do povo que gosta de fazer comédia, que a vida tá muito bagunçada, que a vida, misericórdia, Jesus, me ajuda, tá cheia de luta. Ainda não negar-te o nome dele. Ainda adora Ele, ainda clama que Ele é Pai, ainda clama que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, ainda clama que Ele é aquele que virá e que você está esperando por isso, e que você almeja isso, e que você espera por isso. Gente, como é bom ler a Bíblia.
O remanescente é aquele que permanece nele. O remanescente é aquele que fala: Jesus, eu tô cheia de coisa errada. Eu tô cheio de coisa errada, mas eu creio que tu vive e que um dia o Senhor me libertará deste mal. Ah, Jesus, a Lia entendeu, tá dando glória a Deus aqui. O remanescente é aquele que fala: Jesus, eu tô numa angústia profunda, eu tô triste demais, eu tô chateado demais, eu tô chateada demais, eu tô exausta, mas ainda sei que tu existe, ainda creio que tu vive, como Jó disse, ainda creio que tu vive e que um dia tu se levantará por mim. Sabe o que Jó estava querendo dizer naquele momento? Jó tinha perdido tudo, gente. Vocês imaginarem, Jó perdeu saúde, mulher, né, por um período de tempo, filhos morreu, bens materiais foi embora, a conta bancária ficou no zero, mas ele lá ainda, ó, eu creio em ti. Tu és o meu Deus. Sem ti eu não vivo. Sem ti eu morro. Eu te conhecia de ouvir falar. Olha a fé do cara. Mas hoje meus olhos te vê. É na prova mais ferrenha, é na prova mais terrível da sua vida que Deus se revela para ti. Que a hora que você permanece nele, crendo que ele existe, crendo que ele vive, crendo que ele é o Senhor e Salvador da sua alma, é aí que ele se revela a ti e fala: tu és o meu filho, tu és a minha filha. Por você ter sido fiel a mim e não ter negado meu nome, eu vou te tirar dessa fornalha ardente. Eu vou te tirar desse vale da sombra da morte. Eu vou te tirar dessa caverna. Eu vou te tirar desse vale de ossos secos, dessa sequidão aonde você ora e parece que a parede ou a telhas, né, da sua casa, a oração não passou nem do teto. É neste momento que, quando você permanece firme orando, mesmo que você não está vendo nada, mesmo que a oração não foi atendida, você ainda continua orando. Ele se revela quando você nem espera, quando você nem imagina, quando você vê: meu Deus, que paz é essa? Meu Deus, que glória é essa? Meu Deus, que despertamento foi esse? Oh, glória! Ai, Jesus, como eu te amo, como eu te espero, como eu almejo por ti, ó Deus. Aleluia. Aí ele continua falando aqui na palavra dele, ó. Aqui tá a palavra-chave para nós aqui, ó. Porque o Senhor executará, ele fará, vai acontecer, tá acontecendo, tá se cumprindo, vai se cumprir a sua palavra sobre toda a terra, completando-a e abreviando-a. Você sabia que tem uma parte na Bíblia que fala assim, o próprio Jesus falando: Pai, se eu demorar demais, quando eu for lá na terra buscar os meus, não vai achar um sequer com fé. A Bíblia fala claramente que a espera demais, ela entristece o coração, mas aquele que chora melhora o coração. Então, quando eu tiver vontade de chorar, chore. Então, quando eu tiver vontade de gritar, grite. Quando eu tiver vontade de falar: Deus, eu não tô aguentando mais, fale isso pra ele, mas não fale com o vizinho do lado, não fale com o vizinho do esquerdo, do direito, que não vai entender nada. Fale com Deus. Se esperneia pra Deus. Lembra de Jó? Jó começou a questionar e falar: ah, Senhor, cadê tu? Aonde tá o Senhor? Eu fiz as tuas obras, eu fui justo, cadê o Senhor aqui? E foi falando, desabafando, questionando, reclamando, falando. Aí lá quando ele calou, quando ele não tinha mais nada aqui dentro do coração dele, quando ele se cala, Deus fala. Se tiver de falar o que você quiser falar com Deus, fala o que tiver de falar. Seja sincero, abra
boca sua, fala mesmo que tá aí dentro. Olha, eu tô querendo largar a fé, eu tô chateado, não tô aguentando mais, misericórdia, me ajuda, senão eu morro, senão eu saio mesmo, senão eu paro mesmo. Fala rasgado, que Deus gosta de sinceridade, porque Ele conhece que tá aí dentro. Não adianta você não falar e tá aqui dentro sentindo, mas depois que você se calar, Ele fala. Aí Jó se calou e Deus começou a falar, e foi falando: Jó, aonde você estava quando eu estava criando os céus? Aonde você estava, Jó, que eu estava criando seu pai e sua mãe? É assim que eu estava falando com Jó. Aonde você estava, Jó, que eu estava te formando dentro do ventre da sua mãe? Que você não sabia nem que eu existia, que você não sabia nem quem eu era. Aí Jó lá na frente vai escutando Deus. Aí lá Jó na frente fala assim: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te vê. E foi aonde que os olhos de Jó viu Deus? Na hora que ele perdeu tudo, na hora que ele não tinha ninguém, na hora que o namorado abandonou, na hora que o marido foi embora, sei lá, a esposa, na hora que muitas das vezes o luto bateu na sua casa, você perdeu aquela pessoa que você mais ama, na hora que seus filhos foram embora, na hora que seu pai e sua mãe foram embora, na hora que não tinha ninguém, Deus se revela para Jó. A hora que os amigos de Jó não estavam lá mais na cabeça dele: olha, eu acho que isso é pecado, olha, eu acho que isso é coisa que você fez aí de errado no passado, né não? Deus se revelou para ele. Entenda uma coisa aqui: pode todo mundo acreditar em você, achar que você é um perdido, uma perdida, sei lá o que tá pensando de tu. Mas entenda uma coisa: você não pode esquecer o que Deus pensa sobre você. Você tem que entender, filho, você é filho de Deus. Você tem que entender, filha, você é filha de Deus. E Deus te chamou, Deus te escolheu. Isso é privilégio meu, isso é privilégio teu. Não podemos pegar isso e jogar fora. Não podemos pegar isso e fazer assim, ó. Ó, como se não fosse nada, ó. Não presta mais, ó. Não quero, ó. Não pode fazer isso. Não podemos pegar o que é mais precioso para nós, que é crer que Deus ainda acredita em nós, que é crer que Deus nos chamou, nos escolheu, nos chamou de filho, de filha, que deu seu filho para morrer na cruz, para nos salvar e perdoar os nossos pecados, e nós pegar isso tudo aqui, essas coisas todas boas, gente, esses privilégios que muitos não têm, que muitos rejeitam, e fazer assim, ó, jogar fora, ó. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Se você crê que Deus existe, se você crê que Jesus existe, se você crê que a Bíblia é o manual, é o estilo de vida de ser seguido, seja privilegiado hoje. Seja privilegiada hoje. Entenda que isso é importante. Isso é algo importante. Você está num nível muito mais elevado que muitas pessoas. Isso é misericórdia. Isso é graça. Isso é amor de Deus que foi revelado para nossas vidas. Amém, gente? Amém? Aí continuando, né? Pra gente não acabar só por aqui. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos nos não deixará descendência, teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Tínhamos acabado, né? Tinha acabado tudo. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça? Sim. Nós não buscávamos a justiça de Deus. Nós não estávamos nem aí com Deus, mas Ele veio. Ele veio por meio de Jesus Cristo. Falou: olha, eu vou te tornar justo. Eu vou te tornar justa. Como a Lia falou aí, ó, quem me justifica é Deus. É isso aí, irmã. Quem te justifica é Deus. Aleluia, por meio de Cristo. E isso é pela fé e não por obras, para que nós não se gloriem, mas que seja para a glória
de Deus. Aleluia. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? É Paulo falando, sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Eles falam, é porque eu faço. É porque eu vou lá e sacrifico o cordeiro. É porque eu vou lá e sacrifico a ave. É porque eu vou lá e dou água àquele que tem sede. É por causa que eu vou lá e dou comida àquele que tem fome. É por causa que eu vesto aquele que tá nu. É porque eu visito aquele que tá na prisão. É por causa... Gente, eles acham que é por causa das obras que eles fazem, que eles oram muito, que eles ficam lá, né? A hora que dá um horário lá, que eu não sei qual é o horário, eles joelham no chão, eles carregam até um tapetinho, né? E faz a sua oração. Eles acham que é por causa daqui. Mas voltou, glória a Deus, né? É assim mesmo, tá terminando, viu, gente? Tá acabando. Continuando aqui, amém? Voltou aí, gente? Meu Deus, me ajuda. Aleluia, Jesus. Voltou, gente? Vamos ler os últimos versículos, né? 31, 32 e 33, tá bom? Pra nós finalizar com a oração. Continuando. Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. E essa pedra que tá falando aqui, e essa rocha que tá falando aqui, é Jesus Cristo, né? Amém, gente? A única pedra, né, de tropeço que podemos tropeçar nela é Jesus. A única rocha de escândalo que nós podemos, né, é Jesus. Amém? Glória a Deus. Entenderam a palavra de Deus? Porque os judeus, né, não acreditam que Jesus é o rei, né? Que Jesus é o Senhor e Salvador, aquele que viria, né? Aquele que estava por vir, né? Tanto que eles rejeitou Jesus e não quis saber de Jesus, né? Apedrejaram, cala sua boca, existe só um Deus, né? Que muitos hoje também falam isso, né? Mas Jesus não veio jamais para diminuir Deus, né? Ele veio para revelar-se Deus, né? Tanto que ele falou, olha, o Pai e eu somos um. E eu e o Pai somos um só, né? Por isso que existe na palavra de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 em 1. Me explica isso, Ana? Não tem como explicar, só sei que tem fé. Creio nisso. E é isso que você também tem que fazer, amém? Não sei qual é o mistério aí, só sei que creio, amém, gente? Vamos orar pra gente finalizar a live. Desde já eu quero agradecer a todos, viu? Que ficou até o final da live. Eu sei que caiu aí, mas a gente conseguiu voltar aqui, né? Tá bom, gente? Meu celular tinha descarregado, aí desligou tudo, custou ligar. Então vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua sinceridade. Obrigada, Jesus, pela palavra da salvação. Obrigada pela palavra da vida. Obrigada, Jesus, pelo evangelho. Obrigada, Jesus, pela cruz. Obrigada por ter derramado teu sangue puro para me salvar, para me perdoar os meus pecados. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus, pela palavra que lemos, pela palavra que ouvimos e pela palavra que entendemos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu quero pedir, Pai, por todas as pessoas que aqui se encontram, que o Senhor venha dar força a ele, força a ela, coragem nele, coragem para ela. Em nome de Jesus Cristo, sustenta ele, Deus, sustenta ela, em nome do teu Filho Jesus Cristo. E desde já, Pai, eu quero te agradecer por tudo. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Desde já, muito obrigada
obrigada, viu, a todos que estão aí, o José, o Lucas, né, caiu aqui, viu, Lucas, o Gonçalo, o Valtaí, a Maria, o Manuel, o Adélio, o Romério, a Celi, né, Siqueira, muito obrigada, viu, gente, a Lia deve ter saído, né, que ela falou, olha, a live caiu, foi embora, né, tchau, viu, gente, fique com Deus e até uma próxima live, em nome do Senhor Jesus. Ore por mim que eu oro por você e Deus nos ajuda, tá bom, gente? Muito obrigada, viu, Lucas, Jesus, por ter participado da live, o Henrique, tá bom? Muito obrigada a vocês todos que ajudaram, tá bom, gente? Fique com Deus e tchau, e até a próxima live em nome de Jesus. E qualquer dúvida, pode estar me chamando aí no PV, tá bom? Que eu terei a maior honra de te explicar aquilo que você não entendeu aqui da palavra de Deus, tá bom, gente? Fique com Deus e até uma próxima live.